A gente vai conversar um pouquinho sobre a questão do plantio de árvores aqui no programa Vida Plena e a questão também da importância desse cultivo de árvores nas grandes cidades. Porque a cada dia mais frequente nós vemos as cidades crescendo, muito carro, muito trânsito, muitos prédios. E onde fica essa possibilidade de termos esse contato maior com o meio ambiente? Que vantagens nós temos quando isso acontece? A gente vai conversar um pouquinho sobre este assunto. Estamos recebendo da ONG Árvores Vivas, a Juliana Gatti Pereira. Queria agradecer a presença aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Letícia. Eu que agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho mais de conhecimento e proximidade das pessoas com a natureza nas cidades. Isso que eu queria começar conversando, porque assim, normalmente a gente percebe as pessoas assim, preciso entrar em contato com a natureza. Aí a gente sai da nossa cidade, da nossa casa e vai para o campo, ou para algum lugar onde eu consiga ter esse contato. Qual que é a importância da inserção do cultivo de árvores no ambiente da cidade? Exatamente. A ideia é que a gente... Qual é o espaço ideal para nós vivermos como humanos, né? Uhum. Viemos para um espaço e ocupamos ele justamente porque ele tinha riqueza e abundância de natureza. Nos oferecer recursos, né? Exatamente, nos dava água, nos dava condição de qualidade de ar, frutos, né, perto de casa. E, de repente, no aumento da população e ocupação urbana, a gente vai tirando a natureza fora, impermeabilizando o solo, criando uma realidade de contraste, né, de aridez, de pouca qualidade de ar. E aí a gente fala, o que eu vou fazer? Vou sair daqui. E não, o que a gente tem que fazer para buscar uma qualidade de vida em harmonia e equilíbrio na cidade é justamente criar esse espaço dentro da nossa própria casa, seria o primeiro movimento, né? Então, ter a Claro. área verde, ter a área para a gente morar mais em equilíbrio com o espaço verde e também nas ruas, né? No espaço urbano como um todo. Legal a gente falar disso, porque assim, é possível a gente conseguir desenvolver práticas que tragam o verde, porque às vezes eu falo assim, não, mas onde que eu vou plantar árvore, né? Cada dia mais prédios, a gente percebe que cada vez tem, a impressão que dá às vezes que tem menos espaço. É possível a gente conseguir trazer esse ambiente para dentro da nossa casa? Sim, eu acho que tomando consciência da importância da existência desse verde, da vegetação, em diversidade de espécies e principalmente nativas da nossa região, né? Sim. Isso faz com que a gente possa exigir, tomar atitude para isso, com cada vez mais conhecimento e propriedade, e também pedir que os governantes, eles também cuidem, né, Claro. de que a gente tenha, por lei, garantido essas áreas verdes para ter equilíbrio na cidade. Mas qualquer ação coletiva, gente, necessita do incentivo individual, né? Exatamente. A ação individual é fundamental, é importantíssima para a gente conseguir realmente contagiar, inclusive as outras pessoas. Então, a gente começa na nossa casa, de repente é o vizinho, de repente é o nosso bairro inteiro, e assim a gente vai conseguindo transformar. Você falava, por exemplo, das questões relacionadas às vantagens que eu tenho. A gente consegue, por exemplo, numa região em que eu tenho mais árvores plantadas, uma melhor irrigação do solo. O que, por Claro. exemplo, nas cidades que a gente vive, é fundamental, que consegue evitar, por exemplo, diminuir tem a questão das enchentes e tudo mais. Que outras vantagens eu tenho também, além dessa? Então, justamente essa questão da permeabilidade de solo é importantíssima. O que a gente vê muito na cidade, nas calçadas, é que quando a pessoa abre, eu tenho a intenção de ter uma árvore na frente da minha casa. Ela planta uma espécie e precisa garantir para essa árvore a área de permeabilidade, se possível, no nível da calçada, não criar um caixote alto, né? Porque a água que corre pelo concreto, ela precisa vai achar o desviar, lugar né? para entrar. E isso vai virar água e nutriente para a própria árvore, né? Que precisa crescer com saúde e ter equilíbrio para não cair, não vir a trazer um problema de queda e falar, ela não se alimentava. Se ela não se alimentar bem, ela não vai poder se desenvolver bem. Outros benefícios que as árvores trazem para a gente, realmente a qualidade do ar, né? Então, quem está próximo de uma área verde sente já no respirar, né? Na presença da qualidade do ar no dia a dia, a vantagem de ter ela As questões de perto. temperatura também, né? Eu lia Sim. recentemente que, por exemplo, uma cidade como São Paulo sofre muito da questão das ilhas de calor, porque regiões Isso. que não são arborizadas elevam a temperatura, ficam mais quentes. Em compensação, regiões mais arborizadas têm uma temperatura mais agradável. Né? Além da região mais arborizada ela ser mais bonita, mais prazerosa da gente ir, por isso que a gente acaba fugindo de São Paulo, né? Ela realmente traz a gente sente na pele, né? Na hora que você chega num parque ou numa avenida que tem mais árvores ou num bairro mais arborizado, você já sente na pele a questão da umidade. E fora a diversidade de fauna, né? Mais aves, mais animais ali por perto, o que é bonito para a gente também apreciar e conviver em harmonia com eles, né? Agora, a gente está assim, conversando sobre esse assunto, daí o pessoal que está em casa, não me convenci, preciso plantar uma árvore em casa, ou preciso criar áreas mais verdes dentro da minha residência.
qual seria o primeiro passo que eu deveria tomar diante dessa minha decisão, que já é um ótimo passo, inclusive, de arborizar mais ali a minha região onde eu moro? Sim, eu acho que conhecer a área que você tem, perceber na sua casa, se você tem um pequeno quintal, né? Tem muitas espécies que elas podem, se adaptam bem a vasos também. Então, inicialmente, a gente pode ter um vaso em casa, não tenho como abrir o chão, a gente pode escolher uma espécie nativa frutífera, como a pitangueira, como o araçá, a goiabeira, outras exóticas como a moreira, que elas se adaptam bem a vasos. Então nem todo mundo vai precisar plantar uma árvore gigantesca em casa. Não, e justamente essas frutíferas acabam sendo de um porte que é adequado para dentro da cidade também. Legal. Então elas vão trazer a beleza da floração da fruta, podem sempre no vaso, o importante é adubar aquele vaso, né? Porque no vaso os nutrientes vão embora e precisam ser repostos. Claro. Então começar com um vasinho dentro de casa, com um pouquinho de sol, 4 horas por dia, né? Essa planta tendo um pouco de sol, um pouco de espaço para crescer, ela já vai trazer um benefício de bem-estar, de conexão com aquela natureza. Se ela tiver uma calçada, uma área maior, é importante buscar espécies nativas. Por quê? A gente tem plantado, lógico, muitas espécies de outros países há muito tempo, isso tem até conexão com a nossa origem multicultural, né, de muitos países do mundo estarem representados na nossa sociedade, mas hoje a gente busca um equilíbrio ecológico de resgatar aquilo que era originalmente a nossa mata. Qual né? que é a nossa origem neste caso? Aqui em São Paulo, a gente fala que é um ecótono. O que é um ecótono? É a situação de encontro de vários biomas. Certo. Então, nós temos a Mata Atlântica, representação também de cerrado. Aqui também se dispersava a mata de araucária nos campos de altitude, né? Então, vai até Campos de Jordão, quem conhece. E aí, aqui também tinham algumas araucárias e pinheiros aqui naturalmente na cidade. Ah, tá. Então, além dessas araucárias, pinheiros, você falou das frutíferas também. Sim. Alguma outra espécie, assim, que o pessoal gosta? Porque flor é uma coisa que o pessoal gosta Floração. bastante, né? Uma árvore que dê bastante flor. Os ipês agora estão dando um show pra gente, Ai, né? A gente vem numa maravilhoso. sequência de ipês que é uma espécie nativa. Na verdade, são mais de 100 espécies que representam os ipês. E a gente costuma conhecer eles mais assim pela cor da flor, Sim, justamente. o né? amarelo, inclusive, que é super característico do nosso país. Exatamente, é um dos representantes simbólicos do nosso país, assim como o pau-brasil também, né? E o ipê rosa, o roxo, Então, daí o tem branco. variedade para você escolher. Tem, e todos têm tamanhos diferentes, portes diferentes. Então, é muito importante, quando você escolhe uma espécie, tentar estudar um pouquinho qual é aquela que é o melhor porte, como é que a raiz se comporta, né? Qual é a área que eu tenho na minha calçada ou dentro da minha casa para fazer esse plantio. Pensar em raízes que são mais profundas, né? E ao mesmo tempo, ter um crescimento que não vai atingir a fiação, né? Eu preciso de algum tipo de autorização para plantar na calçada da minha casa? O ideal é que você tenha sempre, a gente fala da calçada passeio livre, né? Então, existe uma cartilha disponível para baixar na internet, no site da Prefeitura Municipal de São Paulo, que dá orientações de como você pode cuidar melhor da sua calçada, deixando ela acessível para todos, né? E aí, tendo um resguardo de uma área verde permeável na borda. Normalmente, essa área acessível ela tem que ter 1,20 m, então uma calçada ideal para plantio, ela tem que ser 1,5 m de largura, né? Uma calçada mais estreita é um pouco mais difícil, mas a gente sabe que a realidade da cidade também, a gente encontra espaços de calçada muito estreitinhos com árvores. Mas isso seria o ideal. Perfeito. Agora, uma outra coisa que a gente percebe também é a questão da poda. Né? Você falava, por exemplo, da fiação, que você tem que tomar cuidado com o tamanho das árvores. E aí, quanto mais a cidade cresce, mais as podas vão. A impressão que dá é que elas vão ficando mais severas, mais, né, efetivas. Qual é o cuidado na hora de podar uma árvore e o que a gente não pode fazer na hora de podar uma árvore? Primeiro que a poda aqui no município de São Paulo, provavelmente em muitos outros municípios do país, precisa ser autorizada pela subprefeitura, né, por quem guarda das nossas árvores na cidade. A gente não poderia, na cidade, no meio urbano, principalmente, fazer a poda de qualquer maneira. Então, precisa de uma autorização. Aí, é importante, lógico, no início do crescimento de uma nova árvore, fazer uma poda de condução, que a gente chama, e direcionamento, né? Tirar aqueles galhos que são mais na altura do peito, para que a copa comece a se desenvolver acima das nossas cabeças e permita um fluxo perfeito dos pedestres, né? Um cuidado importante é nunca podar a raiz. Por quê? Porque a raiz ela é o desenvolvimento estrutural base de qualquer espécie. A árvore ela só vai crescer em copa aquilo que ela tem raiz para sustentar. Então, se a gente corta a raiz, a gente gera um desequilíbrio na espécie, que ela depois pode vir a cair e ficar doente, e a gente não sabe por quê. Isso é uma consequência no futuro. Então, é muito importante sempre manter essa sabedoria de crescimento da árvore. Olha, é tudo equilibrado, né? Tudo equilibrado. Ela tem uma sabedoria desde o momentinho que ela germina, né, para todo o desenvolvimento dela.
Perfeito. Agora, a poda ela deve acontecer em períodos específicos? Tem uma época do ano que é melhor que ela seja feita? Como a árvore tem um ciclo, né, de vida, onde ela vai dar as flores para depois frutificar, a gente acredita que sempre o melhor momento de poda é após a frutificação, para que ela possa ter todo o seu ciclo preenchido, e aí no momento pós-frutificação é que ela dá fica um momento estanque, assim, né, no seu crescimento, e ali seria o momento mais adequado para a poda. Tá. E apartamento? Porque a gente fala assim, Apartamento. casa, legal, eu consigo. Agora, Uhum. apartamento é mais difícil a gente conseguir ter essas áreas verdes, além das áreas comuns, que normalmente a gente tem percebido, inclusive nos novos prédios, que se tem reservado um bom espaço para isso, mas dentro do meu apartamento eu consigo também? Sim, nos condomínios e nos prédios novos, a legislação já faz necessário a área permeável nesses terrenos, né? Uhum, Que poderia ser até mais, né? Eu acho que a claro. gente buscar, como nós temos o poder de escolha, buscar Aham, espaços com cada vez mais área verde é importante para nós. Dentro de casa, é como eu disse, pequenas árvores frutíferas em vasos podem ser um começo. O que acontece na árvore no vaso? A gente limita o crescimento da raiz, então ela vai ter um tamanho menor, né? Mas tem espécies que elas são adaptadas, assim, elas conseguem se desenvolver e até frutificar mesmo em vaso, como essas frutíferas nativas. A família da pitanga, que contempla também a goiabeira, a jabuticabeira, o araçá, o cambuci, essas árvores todas, elas têm capacidade. A cabeludinha é uma ótima espécie, é uma árvore nativa linda, que dá frutos também como a jabuticaba, que é grudadas no tronco, né? aham, E também se adapta muito bem legal. a vasos dentro de casa. Não Perfeito. dentro, mas assim, na varanda, né? Sim, claro. Hortas suspensas, essas coisas também são alternativas legais, assim, porque Sim. além do verde em si, a gente tem esse lance do orgânico. Eu acho que também é interessante pensar nessas Sim, relações, claro, né? a relação de condimentos, É, né, de em casa. consumo, né, daquele produto natural. Você vê o ciclo, colocar a intenção de cuidado ali na Aham. vida de uma planta que você está usando para o próprio alimento em casa, né? Que seja um alecrim, um manjericão ou plantinhas para chá. Eu acho que é muito importante isso, é trazer esse contato que a gente fala, só lá no campo eu tenho. Não, os vasinhos em casa, eles permitem isso sim. E também são uma oportunidade da gente se responsabilizar também pela destinação dos nossos resíduos orgânicos, que também Ok, podem virar composto, né, para adubar as próprias plantas em casa. perfeito. E existe tempo de vida de árvore, por exemplo? Ela tem ali uma idade que ela vai viver. Eu Sim. preciso saber desse tipo de coisa também na hora de escolher as minhas espécies? A princípio é interessante pelo como essa árvore se comporta, né? Uhum, Então, a gente fala que tem árvores pioneiras, secundárias e clímax, né? Dentro da estrutura de uma floresta, de uma diversidade. Essas pioneiras, elas são aquelas que crescem mais rápido, teriam uma vida mais curta, mas elas são mais resistentes. Elas aguentam uma condição de solo mais pobre, uma condição de sol muito uhum, forte. Então, elas têm essa função mesmo de ir abrir o espaço para que as outras que têm uma necessidade mais cuidadosa uhum. possam vir na sequência. Conhecer é importante. Tudo que a gente ama e gosta, né, a gente pode aprofundar e conhecer um pouquinho mais. Certo. As árvores secundárias seriam mais essas frutíferas e Uhum. tem as clímax, que são árvores que podem viver até 1000 anos. Olha, gente. Então, a diversidade é muito grande e o Brasil é um dos maiores países com diversidade de vegetação arbórea no mundo, Eu né? diria que tá aí uma boa herança para a gente deixar nesse mundo, né? Uma árvore que vai Exatamente. durar tanto tempo e que vai poder ajudar tanta gente, porque a gente está falando em qualidade de vida, em respeitar a vida também, porque quando a gente observa o crescimento da natureza, os cuidados que devemos ter não só com as plantas, mas com os animais também, a gente passa a se conhecer melhor, a se entender enquanto ser humano também, isso é tão importante. Juliana, para encerrar, queria saber um pouquinho mais do trabalho que vocês realizam, Sim, porque você falava, inclusive, no comecinho, antes da gente entrar no ar, que vocês procuram plantar árvores nas pessoas. É importante exatamente. o desenvolver da consciência, né? Exatamente. A gente sente que, principalmente nos centros urbanos, houve uma fragmentação de contato com a natureza. Uhum, Então, aqui a gente trabalha com crianças, com jovens, com adultos, né? E com também os mais velhos, que têm tanta sabedoria, sim. no resgate dessa cultura e de identidade de conexão com o verde. Uhum, Porque é patrimônio cultural do nosso país, é identidade nossa, o mundo inteiro reconhece isso e a gente precisa cada vez mais trabalhar isso dentro de cada um dos brasileiros. Então, cada um sentindo que tem conexão, que faz parte da sua vida, a gente trabalha com atividades culturais, artísticas, oportunidades de troca de sementes e mudas, troca de conhecimento e sabedoria para as pessoas. Então, são muitas
ferramentas que a gente utiliza para cada vez mais as pessoas levarem o verde para dentro delas mesmas e começarem a plantar árvore por vontade própria. Perfeito. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa e convidá-la para voltar para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Eu que agradeço muito, Letícia, a oportunidade, e a gente está à disposição para ajudar também quem quer plantar mais na cidade.